Vamos ao Rio de Janeiro agora. A gente falou ontem a respeito daquela médica que foi agredida em um hospital municipal em Irajá. E o João Boeri está com a gente mais uma vez na linha para trazer mais detalhes. E a médica foi bem clara, né, João? Disse que no dia, no plantão, tinha menos da metade do que era necessário de médicos para atender toda aquela gente que precisava de atendimento. Né, João? Boa tarde para você. Oi, Fábio. Boa tarde a você, Adriana, aos nossos ouvintes. A médica disse que foi o quinto que ela teve que fazer sozinha, atender dezenas de pacientes. A Justiça do Rio manteve a prisão dos acusados de depredar o hospital e agredir essa médica em uma unidade da Zona Norte do Rio. A gente entrevistou a Sandra Lúcia Boyer, de 52 anos, disse que 5 médicos deveriam ser escalados para esses plantões, mas esses plantões têm sido feitos apenas com 2 profissionais. Na noite das agressões, na madrugada do último domingo, um colega chegou a passar mal e a direção da unidade não conseguiu fazer a substituição. A gente tem a primeira parte da entrevista dessa médica. Então, eu assumi o plantão com 60 pacientes, sendo que desses 60, 23 mais ou menos eram muito graves. Isso não é um episódio isolado. No sábado à noite era o meu 5º plantão sozinha, para atender uma média de 60 pacientes, 40 internados e outros 20 mais os que chegam. Esse episódio que aconteceu no Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, o quebra-quebra teve início quando André Luiz do Nascimento Soares, de 48 anos, foi informado que deveria aguardar, já que outros pacientes com quadros mais graves, quadros de saúde mais graves, estavam sendo atendidos. Ele tinha um pequeno corte no dedo, estava com a filha Samara Kifine do Nascimento Soares, de 23 anos, e uma criança de colo. Os dois depredaram a sala de espera, quebraram vidros de portas, além de janelas e cadeiras. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda invadiu a sala vermelha da unidade de saúde, agrediu a médica com socos e pontapés. Apesar do susto, Sandra diz que a violência não vai impedir que ela continue na profissão. A gente tem o segundo e último trecho da entrevista dela. Eu vou voltar a trabalhar, porque não é a violência que pode tirar a gente do que a gente se dedicou a fazer. Eu amo o que eu faço. A minha vocação é a medicina. Eu não vou deixar de atender porque eu fui vítima de violência. Durante essa confusão, uma paciente de 82 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Arlene Marques da Silva estava se recuperando de um infarto e tinha quadro de saúde gravíssimo. André e Samara, os 2 acusados presos, Justiça manteve a prisão deles, devem responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar, dano ao patrimônio público e desacato. Em nota, a defesa dos 2 alega que eles também foram agredidos e que não é possível afirmar que a conduta da dupla provocou a morte da idosa, já que o atendimento da unidade de saúde era precário e o quadro de saúde da idosa já era debilitado, pessoal. Obrigada, João. Que coragem e que força dessa médica, né? De mesmo agredida, mesmo numa situação precária de trabalho, ela afirmar que a violência não vai tirá-la do front, né? Da frente de trabalho dela, que é o atendimento no serviço público de saúde. Agora, o advogado de defesa pode dizer que não tem como comprovar que a violência de pai e filha que deram soco na boca da médica, que deram pontapés, que quebraram a unidade de saúde. Não dá para comprovar que essa violência causou a morte da idosa de 82 anos, mas efetivamente não tem dúvida de que uma dupla que chega numa unidade de saúde barbarizando como eles chegaram, por causa de um corte num dedo, eles impediram o atendimento correto àquela senhora. Isso não tem dúvida. Quer dizer, ela poderia morrer? Ela estava numa situação, teve um infarto, era uma situação grave? Poderia. Mas eles impediram o atendimento correto que aquela senhora, que era prioridade, que precisava da presença da médica do lado dela, eles impediram que ela tivesse o atendimento correto. Então, agora é fácil o advogado falar, mas não tem como comprovar. Mas uma senhora de 82 anos que tinha infartado, não teve o atendimento, a presença da médica, o atendimento correto, porque pai e filha chegaram com o dedo no corte e acharam que eles têm a prioridade de passar na frente de todo mundo. Ou sou atendido agora, ou eu quebro a cara da médica. Foi o que eles fizeram. O cara deu um soco na cara da médica. Eu falei disso ontem no Jornal da Band. Falei, gente, que mundo é esse? Você vai dizer assim, não, mas não tem como comprovar
foi isso que aconteceu que levou à morte da senhora idosa. A prisão dos dois é correta, porque você tem que demonstrar que não pode aceitar a barbaridade. Não pode aceitar as pessoas chegando, barbarizando tudo, quebrando tudo, batendo, apanhando. E é isso que você faz se você solta. Se você deixa usar, vai responder em liberdade, não vai dar em nada. Então, assim, é muito sério o que aconteceu lá. E que coragem dessa médica, hein? Acabou de ser agredida e diz que assim que tiver liberada, ela tem parece que alguns dias, uma semana de folga, de licença, não é nem folga, é licença, ela vai voltar. E o outro ponto que a gente não pode deixar de falar é a superlotação, a falta de profissional, que se chegasse um outro paciente grave, precisando de atendimento imediatamente, era uma médica para 60 pacientes, muitos deles graves. Então, a situação que não nos pode fechar os olhos para isso também.